Bem-vindos a mais um vídeo tutorial de VFX do Fabrício. Nessa aula iremos aprender o truque da invisibilidade. Agora podemos começar. Para esse efeito precisamos de duas filmagens, uma com a atuação e outra apenas com o cenário, lembrando que a câmera deve estar fixa. Esse é um efeito relativamente simples, mas exige bastante paciência, pois é um processo totalmente manual. Vamos iniciar com a ferramenta caneta para criar as máscaras. Lembrando que essa máscara deve ser criada no primeiro quadro da animação. Agora vamos marcar a opção Shape dela. Vamos criar um keyframe para animar a máscara e vamos invertê-la. Como vocês podem ver, o vídeo da atuação ficou em primeiro plano e o cenário ficou em segundo plano, que apareceu aqui no buraco onde a máscara está recortada. Vamos aplicar um faderzinho aqui de 3 a 5 pixels para dar uma suavizada nos contornos. Agora vamos animar essa máscara. Nós temos a linha do tempo aqui, vamos correr quadro a quadro, ou a cada 3 quadros, por exemplo, e vamos animando a máscara para que ela fique sempre posicionada sobre a mão. Eu criei um quadro de animação para a máscara a cada 3 frames de vídeo. Agora eu vou dar uma revisada nisso. Lembrando que a máscara não precisa estar tão rente à mão assim corretamente, mas quanto mais próximo ela estiver melhor, principalmente na parte da manga aqui. Vamos corrigir todo onde mostra um pedacinho de pele. Isso é bem a rotoscopia mesmo, criar uma máscara quadro a quadro de um vídeo. Se chama rotoscopia. Essa mão já está pronta, agora vamos passar para a próxima. Voltaremos no quadro inicial do vídeo, vamos criar mais uma máscara para ela. Vou criar menos pontos aqui, que é mais fácil de animar. Após a primeira máscara, todas as outras vamos selecionar subtração no modo de mesclagem dela, para que ela funcione como um recorte mesmo do primeiro vídeo para o segundo vídeo. Agora vamos animar essa segunda máscara assim como fizemos com a primeira. Já estamos com duas máscaras prontas, agora falta apenas da cabeça. Prontinho. A qualidade desse efeito vai depender bastante da paciência que a pessoa vai ter em fazer certinho o recorte a cada quadro. Como vocês podem ver, o vídeo de baixo está um pouquinho mais escuro do que o de cima, então nós podemos ver nitidamente o contorno da máscara, isso não é legal. Então vamos corrigir a coloração do nosso cenário para que ela fique a mesma coloração da gravação de nossa atuação. Eu vou aplicar aqui um controle de levels, já deve resolver. Controlinho de levels já resolveu bem. Agora aqui tem um desfoquezinho a mais na atuação do que no cenário de fundo, então eu vou aplicar aqui um blur.
Prontinho. Agora vamos corrigir, vamos criar a parte de trás da roupa. Para isso, eu vou recortar um pedaço da própria roupa que eu estou vestindo. No meu caso, eu vou recriar as partes que estão faltando da gola e das mangas com a barra da própria blusa. Então eu vou duplicar as camadas. Posso deletar essas máscaras. Agora eu vou aplicar aqui um Time Warp. E vou selecionar, vou escolher aqui um quadro em que eu esteja parado na mesma posição. Então, escolhendo a opção Source Frame, eu escolho um quadro para que ele fique parado durante todo o vídeo. E agora eu vou usar isso para fazer o recorte desta parte da blusa. Eu vou criar uma pré-comp desta cena, pois a máscara não vai funcionar com o Time Warp aplicado. Então vamos recortar aqui uma parte da blusa. Vou aplicar um Feather aqui nessa máscara também. Agora eu posso passar esta parte da blusa para a camada do meio. E como vocês podem ver, ela aparecerá apenas onde tiver o recorte. Então eu vou rotacionar ela. Inclusive podemos mudar o ponto pivô para o centro da camada, do nosso objeto no caso. Agora eu vou posicionar aqui no lugar correto e fazer as correções de cores necessárias. Agora basta animar essa camada também, quadro a quadro, o mais próximo possível da animação do corpo da pessoa. Se necessário, vamos animar a rotação também. Como vocês podem ver, não é tão difícil, basta realmente ir animando e temos um resultadinho bem legal já. Agora vamos fazer o mesmo processo com as mangas aqui, podemos até duplicar essa camada. Vou deletar aqui os quadros já criados de animação e animar novamente agora para cada manga. No caso da manga, eu vou aplicar um modificador aqui de distorção. Vamos aplicar um Bend para poder corrigir a distorção da manga. Agora eu posso animar esse efeito também conforme necessário. Posição e rotação. E vamos lá. Sempre lembrando de revisar os quadros-chave após ter terminado a animação. Sempre pode haver algum errinho entre um e outro. E vamos repetir o processo com a outra manga. Pronto, agora já temos a parte interna da roupa. Agora vamos corrigir aqui a parte onde a mão passa na frente do corpo. Isso é um dos trabalhinhos mais complicados de fazer e tem que ser feito com bastante paciência para conseguir um bom resultado. Eu vou ensinar uma forma mais rápida de fazer aqui, porém realmente não é às vezes a melhor forma de se fazer isso. Eu vou duplicar mais uma vez a camada que eu usei para fazer a gola e agora eu vou tirar todas as animações, todos os efeitos aplicados, inclusive deletar a máscara também. Para uma melhor visualização, eu vou jogar aqui na camada de cima.
deletar curvas e resetar todas as alterações. Então temos aqui novamente o nosso quadro parado. Agora eu vou passar ele para a última camada, apenas acima do cenário. E eu vou criar uma máscara apenas em torno da roupa. Vou isolar essa camada para ficar melhor visualização. Pronto, agora que eu já estou com a roupa selecionada, vou ativar novamente as outras camadas. E como podemos ver, a roupa que eu acabei de selecionar, ela está entre as camadas das golas e mangas da parte traseira do tecido, entre a camada da atuação, que é a de cima, e acima apenas da camada do cenário. Então, tudo o que for vazado entre a camada da atuação e do cenário, eu posso controlar adicionando mais uma camada em nossa composição. Então aqui teremos que fazer uma correção de cor gradativa durante o vídeo. Isso dá um pouco de trabalho, inclusive fazer algumas deformações para que a roupa de trás corresponda com a da frente. Como vocês podem ver no meu vídeo de abertura, dá para perceber um pouco o contorno, porque eu não tive tempo de trabalhar e de fazer exatamente como deve ser feito. O ideal disso é, por exemplo, a mão está nesse quadro, nós copiarmos uns 2 quadros para trás, uns 2 quadros para frente e mesclarmos ele para ter uma cor mais aproximada possível. O difícil também vai depender da iluminação que vocês tiverem na hora da gravação, porque a nossa mão vai gerar sombra e muitas vezes teremos que apagar a sombra também. Mas nesse caso eu vou fazer apenas um exemplo aqui de como deve ser feito de uma maneira mais rápida. Então aqui eu tenho a roupa, agora eu vou animar essa camada também, ajustando um pouco a posição dela para que permaneça sempre na mesma posição da atuação. Então eu vou criar um quadro-chave aqui no primeiro quadro em que a mão passa na frente do tecido. E agora vamos animar aqui meio no olho mesmo. Então dessa forma, escolhendo um único quadro e tentar completar toda a animação com ele, acaba causando uma estranheza na movimentação, mas de repente do efeito que queremos aplicar acaba passando batido. Eu gostaria de lembrar também que esse efeito ele não serve apenas para tornar a pessoa invisível. No caso, ele pode ser usado para apagar minha mão aqui, por exemplo, e substituir por uma mão de metal, por uma mão de um monstro ou algo assim. Então, se eu fosse aplicar algum outro efeito por cima, essa máscara realmente não seria percebida. Mas vamos corrigir um pouco a cor agora da camada de fundo. Eu vou aplicar aqui um Levels também. Como eu disse, vamos fazer uma correção gradual. Então eu vou animar o nosso histograma aqui e quadro a quadro ir corrigindo a tonalidade da cor. Basicamente o nosso efeito está pronto. O resultado não ficou tão bom porque eu fiz de uma forma meio rápida aqui. Quanto mais caprichado for feito, melhor vai ser o resultado, é claro. Mas como vocês podem ver, é um trabalho realmente bem manual. Pode ser feito em qualquer programa de composição que dê para trabalhar com máscaras e camadas. Temos um resultado bem legal, como eu disse, isso não precisa ser usado apenas para deixar a pessoa invisível. Inclusive, no site vfxdofabricio.com.br tem um tutorial ensinando a remover objetos também de cena, além de pessoas e tudo mais. Espero que tenham gostado. Quem gostou desse vídeo, clique em gostei abaixo, inscreva-se no canal e acesse vfxdofabricio.com.br para esse e outros tutoriais.